Imagine um cara mau, mas um cara muito mau mesmo. Um cara que seria capaz de matar o seu próprio pai. Por exemplo, o Cômodo. O Cômodo, além de um cara mau, ele era um cidadão frustrado, com baixo autoestima e muito invejoso, né? Ele queria, na verdade, o trono do imperador Marco Aurélio, seu pai. Mas a gente sabe que no fundo, o que ele queria era ser o máximo. Aqui a gente tem a Lucila, irmã do Cômodo, né? Só na espreita, só observando o circo pegar fogo e, eventualmente, ela mantém seus contatos aqui dentro do Senado. O Cômodo, então, se vendo numa situação não cômoda, ele ficou putaço, né? E chutou o balde. Tá certo, então, papai Marco Aurélio. Você não vai me dar o trono, então? Beleza. Então eu vou te espufar. A gente sabe que o Cômodo, ele queria muito ser o máximo, mas ele não é, né? Então ele resolveu assumir a identidade do máximo em seus pacotes IP, para bagunçar o coreto aqui e ver o circo pegar fogo em Roma. E ele pensou, então vou fingir que eu sou o máximo, enganar esses panacas aí, vou derrubar a rede deles. Esse negócio da Grécia de cavalo de Troia já é das antigas, já está fora de moda. Eu vou fazer ataque de DOS, ataque de spoofing. Então, o Cômodo, ele tem a sua própria rede, 10.2.0, mas ele também configurou uma interface com o IP justamente de máximo, 10.1.0.1. Né? É o IP que pertence a máximo. Ele não está divulgando essa rede no BGP, embora, baseado em sua índole, ele poderia estar fazendo uns BGP hijack também. Não seria de se espantar. Mas, pessoal, BGP hijack não é o assunto desse vídeo. E nem história de Roma. Hoje a gente vai falar de URPF. Unicast Reverse Path Forwarding. Né? Então seria o encaminhamento de caminho reverso Unicast, né? Fazendo a tradução literal. Eu sempre acho meio estranho essas traduções literais. Enfim. Pessoal, o RPF ele é uma das ferramentas anti-spoofing que nós dispomos. Então eu vou mostrar para vocês como ele funciona, o que ele efetivamente faz, quais são os tipos de ORPF e em que situações ele te trará reais benefícios, né? Dando ênfase em situações de roteamento assimétrico, que é uma condição muito comum, né, que a gente tem. Então, eu vou aqui em Cômodo. Vamos olhar a tabela de roteamento de Cômodo. Então, o que a gente tem aqui? Vejam que ele possui uma rede, uma rota para a rede 10.1.4, que é essa rede aqui, do AS10, do Império Romano, que aponta para Aurélio. E a rede de máximo 10.1.0 não aparece. Aparece a rede diretamente conectada, né? Porque, justamente, o Cômodo acha que a rede é dele. Ele acha que ele é o máximo. Então, tá aqui a loopback 1. Né? Então, eu vou fazer uns pings aqui para simular um ataque de spoofing. Mas antes, eu vou habilitar o debug nos roteadores aqui. Então, debug IP e ICMP. Eu quero ver os pacotes de ping. Vou fazer a mesma coisa em Lucila. Em máximo, eu vou habilitar aqui a captura do Wireshark. Vai ficar diferente. Vou filtrar por ICMP. Quero ver só pacote de ICMP. E beleza. Então vamos fazer os nossos pings aqui, os nossos ataques.
Eu vou pingar 10.1.4.1, que é a interface de Aurélio. Essa interface aqui. Primeiro eu vou usar um IP válido, 10.2.0.1, que é a interface de cômodo, que ele divulga no BGP. E o ping funciona, beleza? Agora eu vou fazer o mesmo ping, só que agora... Olha o ping chegando aqui em Aurélio. Origem e destino. Agora eu vou fazer o mesmo ping, só que forjando a minha origem. Eu vou botar o IP de máximo, 10.1.0.1. Olha só. Ele manda o pacote, ele chega em Aurélio, o cômodo não recebe a resposta. Quem recebe a resposta? Quem recebe é máximo, né? Olha só os pacotes chegando em máximo. Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, pingar 10.1.4.2, que é o IP de máximo nessa rede. Olha o que aparece aqui nessa interface. Está rolando um ping com origem 10.1.0.1, que é máximo, para 10.1.4.2. Ou seja, o máximo vê lá, opa, estou recebendo ping de mim mesmo, sendo que eu nem fiz ping, né? Então, vocês estão vendo aí o problema, vocês estão vendo a vulnerabilidade, né? O cômodo ele pode começar a gerar um monte de ping aqui e ocupar os recursos da minha rede. Então, vamos analisar aqui quando o pacote chega em Aurélio. Qual é o problema que existe? Né? O problema reside no fato que o Aurélio ele recebe um pacote e usa apenas o endereço de destino como critério para encaminhar o pacote. Ou seja, ele vai olhar a sua tabela de roteamento, se a rota existe, ele vai encaminhar. Então, olha a tabela de roteamento. O pacote chega em Aurélio, ele vai olhar aqui. Eu tenho rota para 10.1.0? Tenho. Via BGP, encaminho para 10.1.4.2, que é máximo. Então, ele só vê isso e encaminha. Ele não entra no mérito do IP de origem do pacote. Não existe nenhum tipo de conferência. Se esse IP de origem ele faz algum sentido, se ele é suspeito, né? E isso dá margem a esse tipo de ataque, né? O ataque de IP spoofing. Então, o RPF ele é um artifício nos roteadores que você pode utilizar para mitigar esse tipo de problema. Então, vamos habilitar o RPF em Aurélio. Eu devo entrar na interface fast 0/0, que é essa interface one. Então, o RPF é uma configuração de interface. Se atenham a isso. E eu dou o comando IP verify unicast source reachable via. E aqui eu devo escolher entre dois parâmetros, N ou RX. O N e o RX, pessoal, é se eu vou usar o strict mode ou o loose mode. Né? Eu vou mostrar para vocês o strict mode. O strict mode é RX. São os dois modos de funcionamento os dois modos principais do RPF. Eu poderia encerrar o comando aqui, né, para habilitar o RPF, mas eu vou fazer uma coisa a mais. Eu vou definir uma ACL, a CL10. Para que serve essa ACL, pessoal? Nesse momento, o meu intuito é o quê? É eu logar as tentativas de spoofing, os pacotes sendo descartados. Né? Eu posso habilitar o log na ACL. Por isso que eu estou criando essa ACL. Motivo de documentação, para eu ver a coisa funcionando. Então o comando é esse. Vamos criar a ACL. No caso, deny N. Ou seja, se o RPF perceber uma situação de spoofing, descarte. E vou logar essa ocorrência. Quais são os comandos bons para eu ver a configuração de um RPF? Show IP interface e o número da interface. Olha só, pessoal. Ó, na entrada da interface eu tenho algumas features, alguns recursos habilitados, que é o RPF e o MCI check. Então, o RPF, olha só, ele está no modo strict mode.
e tem uma CL atrelada a ele. Esse aqui é o número de ocorrências, ó, o número de descartes, 0. Então esse comando é bem útil, pessoal. Show IP interface. Eu posso usar também show ceph interface f0/0. Olha só. A checagem de RPF está habilitada, né, na minha entrada, o RPF. Então, está configurado. Então, vamos repetir a tentativa de ataque de cômodo. Só lembrando aqui, pessoal, esse comando que eu fiz, show ceph interface, isso aqui nos remete ao quê? Que para o RPF funcionar, é preciso que o ceph esteja habilitado. O RPF ele não funciona se você não tiver com o ceph habilitado, tá certo? Só esse detalhe. Então vamos voltar aqui a pingar máximo com a origem 10101. Olha só, pacote descartado, não chega nada no meu Wireshark. E em Aurélio, ó, já apareceu aqui um log da minha CL. Ó. A CL10 negando 10101, um pacote. Então, aparenta estar funcionando. Eu posso ver aqui com o comando show IP traffic. Então, olha só. Olha os meus drops aqui. Tem 5 por causa do RPF. E eu gosto mais daquele outro comando, show IP interface. Então tem aqui, ó, 5 drops do RPF. Beleza, estou mitigando o ataque do cômodo. Vamos tentar simular um outro spoofing aqui incômodo. Já que ele é o cara mal, né? Então, vou criar aqui uma loopback 5. E vou pegar o endereço de Graco, 10501. /32 mesmo. E vou repetir o spoofing para 10142, mas agora com origem 105. Olha só, minha CL negando aqui o pacote. E não chega nada em máximo. Se eu for em Graco e fazer o mesmo comando, usando 10501 como origem, olha só, o pacote chega, tá aqui, ó. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos em Aurélio. Então, quando o pacote de spoofing do cômodo com IP 10, por exemplo, 10101, o cômodo ele tem uma rota para essa rede 1014. Então ele manda para Aurélio. O Aurélio, ele, com o RPF habilitado, o que vai acontecer? Opa, está chegando um pacote na minha interface fast 0/0. Tem o RPF habilitado. Então preciso conferir o IP de origem para ver se ele faz sentido. Qual é o IP de origem? 10101. E aí ele faz a seguinte pergunta: eu possuo rota para essa rede? E ele vai olhar a tabela e ver que tem. Perdão, para 1014. Né? Ele vê que tem rota via essa interface aqui. Né? Só que, o que é o strict mode do RPF? O strict mode ele te força a que o seu IP, a rota para o IP de origem, seja via a mesma interface na qual o pacote chegou. É aquela coisa, o comando ele é autoexplicativo. Olha só. Então, verifique a origem, se a origem do pacote unicast é alcançável via a interface no qual eu recebi o pacote, RX. É essa a leitura que você deve fazer. Então, o Aurélio, essa rede 1014 eu conheço por aqui, não por aqui. Isso aqui é picaretagem, eu vou descartar. Então ele descarta. Quando o cômodo fez o spoofing com o IP do Graco 10501, o que aconteceu? O Aurélio
recebeu o pacote e conferiu a sua tabela. E ele vê que para encaminhar para a rede 10.5.0, para chegar na rede 10.5.0, ele encaminha para a 10.1.4.3, que é a Lucila. Então ele encaminha por essa interface. Então também é uma tentativa de spoofing segundo o RPF, o strict RPF, né? Porque ele recebeu esse pacote por aqui, mas a rota dele é por aqui. Então ele descarta também. Quando o Graco tentou pingar o 10.1.4.2, o que aconteceu? Ele tem uma rota para 10.1.4 via Lucila, o pacote chegou por aqui, a Lucila encaminhou, né? E o máximo tem uma rota default, mas aqui a análise fica prejudicada porque a gente não configurou o RPF Lucila, né? É uma coisa que a gente tem que fazer. Então vamos fazer isso. IP verify unicast source reachable via a interface que eu estou recebendo o pacote, e vou também definir a ACL 10. Porque eu quero logar as ocorrências. Beleza. Então vou repetir aqui o ping de Graco. Então ele pinga, por quê? O pacote chega aqui em Lucila, a Lucila faz a conferência. É a origem 10.5.0.1. Por onde que eu conheço essa rota? Eu conheço ela via 192, 16832, que é o próprio Graco. Então chegou na interface que eu esperava. Vou deixar passar, né? E depois o máximo vai encaminhar o pacote. Então, por isso que pingou. Beleza. O strict mode do RPF funcionou bem, né? Principalmente na situação aqui em que a gente estava concentrado apenas aqui nessa saída do AS, né? Ou seja, como se fosse um single homes, né? Um uniprovedor. Agora, pessoal, só que a gente é multi-homes, né? A gente é multiprovedor. Vamos simular uma situação de roteamento assimétrico, né? Que é o quê? Eu tenho uma rota por um lado, mas o retorno do meu pacote chega pela minha outra saída de AS. Isso é o roteamento assimétrico. Então, eu vou simular isso. Vou configurar aqui, por exemplo, vamos em Aurélio. Então, a rede 10.5, olha só, para Graco, ele escolhe via Lucila, né? Que é por onde ele aprende. O que eu vou fazer? Eu vou forçar que o nosso tráfego, o tráfego do S10 para a rede 10.5 saia necessariamente via Aurélio. Como? Vou alterar o atributo do BGP Local Preference. Para isso, então, vou criar uma prefix list. Rede 5 Graco. Preciso criar um route map, porque eu estou alterando atributo. Então, AS20 in entrada, vem do AS20, né? Minha primeira regra, 10. Então, se bater o endereço da prefix list, o que eu vou fazer? Eu vou mudar meu local preference para 500. E crio uma regra 20 para permitir o restante do tráfego sem alterações de atributos. E vamos aplicar na vizinhança com cômodo. Sentido entrada. Refresh das rotas. E tá aí. Agora, para a rede 10.5, eu saio via cômodo, por causa do Local Preference 500. Tabela de roteamento de Lucila. Olha só. Agora, para a rede 10.5, ela aponta para 10.1.4.1, que é a Aurélio. Então, se eu quero chegar na rede 10.5, eu não vou mais por aqui, eu vou por aqui. Então, isso é uma situação de roteamento assimétrico, né? Porque o Graco chega por aqui, a Lucila vai encaminhar para o Aurélio e o pacote vai chegar por aqui. Mas antes de a gente fazer o nosso teste, deixa eu voltar aqui em cômodo
E deixa eu tirar aquela interface loopback 5 do spoofing, né? Ele estava spoofando o Graco e vai prejudicar o nosso teste. Vamos em Graco e repetir o ping para máximo, usando origem 10501. Olha só, descartado. Ele está negando o pacote vindo com origem 10501. O tráfego está sendo bloqueado. A gente pode ver isso por aqui. Então, 5 drops, que são os meus pings. Então, pessoal, conclusão. O strict mode do RPF, ele funciona, beleza, mas ele também pode afetar tráfego legítimo, né? Tráfego de roteamento assimétrico, que é uma situação que a gente tem comumente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem uma alternativa que é o quê? Usar o loose mode, né? Então, eu gosto de chamar aqui que o strict mode é o modo Caxias, ele é muito rígido, e o loose mode, ele é o modo acochambrado, né? O cara relax, né? Então eu vou configurar o loose mode nos dois lados, em Aurélio e em Lucila. Então qual é a análise que se faz quando você está no loose mode? Eu vou verificar a origem do pacote, eu vou ver se ele é alcançável, né? Se ele existe na minha tabela de roteamento, e eu não vou dizer que ele precisa chegar na interface, pela interface que eu estou recebendo o pacote. Pode ser por qualquer interface. Então basta eu ter uma rota. Ele é mais compreensivo. Então N, e vou usar a mesma ACL. Então agora a gente tem aqui o RPF N, ou seja, estou em loose mode. Vamos repetir o ping de Graco, né, que era um ping legítimo, mas estava sendo descartado. Então consegui pingar 10142. Então qual foi a análise de Lucila? Recebi um pacote para 10142 com origem 10501. Eu tenho rota para 10501? Tenho. Via Aurélio. Então, essa é a condição que eu preciso. Eu não preciso que a rota seja pela mesma interface no qual eu recebi o pacote. Tendo rota, funciona. O strict mode, o loose mode, aceita. Então, aparentemente, resolvemos esse problema do descarte do roteamento assimétrico. Mas será que o loose mode é capaz de deter aquela tentativa de spoofing do cômodo? Vou tentar pingar Aurélio usando 10101 como origem. Olha os pacotes aqui sendo enviados. Então, a gente percebe que o loose mode, ele deixa de... ele resolve o problema de bloquear tráfego legítimo do roteamento assimétrico, mas o que ele tem que fazer, que é bloquear os spoofings, ele não está fazendo, né? Então, o cômodo mandou aqui o pacote para Aurélio, mas o Aurélio, ele está respondendo ping para o máximo. Desculpa, nesse caso para ele mesmo, né? Porque o cômodo está pingando 10141. Então, o que vai acontecer? Estou recebendo um pacote para 10141 com origem 10101. 10101, 110, eu tenho rota? Tenho rota. Via 10142, via outra interface. É o suficiente para o loose mode aceitar o pacote. E aí o Aurélio deixa passar o ping. E aí, pessoal, ele entra nessa estatística aqui, ó. Suppress Verification Drops. Quer dizer,
aconteceu a situação de spoofing, né? Só que ele chegou na tabela de roteamento e existe uma rota. Então ele deixa passar. Ele não descartou, né? O drop foi suprimido. Então ele deixou passar. Houve a conferência, mas ele deixou passar. Por quê? Porque é muito acochambrado. É muito relax, né? Então é aquela coisa. Nem muito relax, nem muito estrito, né? Então a gente está vendo aqui os dois extremos, né? E os dois extremos eles não funcionam pra gente em roteamento assimétrico. Mas o que o Loose Mode ele detém? O que ele impede? Então, por exemplo, o AS10 ele não possui rota, por exemplo, para a rede 10.5.4 do Graco. Olha só. Ele não vai funcionar o ping por causa do RPF. Enfim. Mas ele tem uma rota via rota default. O que acontece? Tá rolando um filtro aqui, né? Pro S10. O Graco gera a rede, mas ele combinou aqui com o cômodo. O cômodo não passa essa rede pro S10, né? São as tretas aqui do cômodo com o Senado, né? Com o centrão aqui. Enfim. Só que o Aurélio, teoricamente, ele conseguiria chegar via rota default. Olha só aqui. A Lucila tá pingando 10.5.4.1, porque ela tem a rota default, que encaminha para Graco, com origem 10.1.4.3. O que está acontecendo? O pacote ele vai para Graco e o Graco responde. Porém, a Lucila recebe um pacote de 10.5.4.1. E aí ela consulta a tabela de roteamento dela. Existe rota para 10.5.4? Não existe. E aí o Loose Mode vai e descarta o pacote. Por isso que o Aurélio não pingou e por isso que a Lucila também não está pingando. Mas lembra que eu falei para vocês que o Loose Mode é o modo relax, o modo acochambrado? Então, eu posso fazer o modo Loose Plus, né? O acochambrado Plus. Eu posso deixar ele mais acochambrado ainda. Como? O comando do RPF ele tem um parâmetro que a gente vai ver aqui, que é o Allow Default. Ou seja, a conferência é a seguinte: existe rota? Não. Mas existe rota default? Existe. Então rota default eu vou aceitar. Esse é o Loose Mode Plus, né? Que é o com Allow Default. Então, vou fazer aqui N. E olha só, Allow Default. Fazendo a mesma coisa em Aurélio. Ou seja, eu vou deixar a conferência mais de boa aqui. E vou fazer o ping. Vou pingar máximo. Ó, Graco pinga. E Lucila também pinga, né? O pacote de volta chega, né? Ela aceita. Por quê? Embora ela não tenha rota para 10.5.4, ela tem a rota default. Então, o Loose Mode com Allow Default aceita a rota default. Mas vamos parar para pensar, pessoal. Loose Mode Allow Default, ele é muito aberto, né? Ele permite tudo. O que ele vai bloquear? Não vai bloquear nada, né? Então, a gente está aqui num dilema, né? Como que eu vou bloquear spoofings da minha rede sem prejudicar o meu roteamento assimétrico? Então, a solução é a seguinte. A gente vai voltar para o Strict Mode e vamos vincular uma ACL que seja mais inteligente, né? Uma ACL que descarte apenas IPs que pertencem ao meu bloco de endereço, ao bloco do meu AS. Né? Porque o que acontece? Olha só a minha CL. Minha CL nega tudo. Né? E o meu comando de URPF está vinculado à CL. E estou no Loose Mode. Eu vou voltar para o Strict Mode.
Então, reachable via RX ACL10. E vou editar minha ACL. Então, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou com o meu Strict Mode, mas o que vai acontecer? O Strict Mode ele vai estar vinculado à CL10. Ele vai fazer a conferência. Um IP de... Vou olhar o meu IP de origem, beleza. Tentativa de spoofing. Mas eu só vou descartar se bater a CL. Então, eu vou descartar se for spoofing de 10.1.4 e de 10.1.0, ou seja, dos meus blocos. Né? Eu vou me importar com o spoofing dos meus IPs, né? Que é o que eu posso responder. Se o cômodo está fazendo spoofing do Graco, eu não estou nem aí, né? Problema do Graco. O Graco que se proteja. E assim, pessoal... E aí o resto eu permito. Dessa forma, eu protejo o meu roteamento assimétrico. Olha só, show IP interface. Então tá aqui, strict mode, beleza. Vamos em cômodo e repetir as tentativas, né? Então, sendo bloqueado. Olha só, deny 10.1.0.0. O Ares está bloqueando a tentativa de spoofing. E não apareceu o log aqui, estranhamente. Mas aqui aumentou 10 matches. Vamos fazer um spoofing de uma rede que não pertence ao nosso bloco. Então, vou voltar aqui com o IP do Graco. E vou aproveitar aqui, né? Vou fazer mais spoof, né? Já que o cômodo ele vive essa vida bandida dele. Então, vou botar aqui spoofando aqui 10.1.4.2, né? Então, da rede 10.1.4, que é o IP de máximo. Que pertence ao nosso bloco, né? Então, repetindo o ping. Com origem 10.5.0.1. Ó, o spoofing do Graco eu recebo. Por quê? Não condiz pra mim, né? Não tô nem aí. Não é o meu bloco. Então ele entra aqui no Surprise Verification Drops. Vamos mudar aqui então. Vamos botar aqui o IP 10.1.4.2, que é o IP de máximo. Ó, aí esse pacote é negado pela série. Isso tudo sem prejudicar o meu roteamento assimétrico, né? Se eu for aqui em Lucila, ping 10.5.0.1, source, eu pingo, né? Porque ela manda via Aurélio. Na verdade, tá rolando o spoofing aqui, né? Ela pinga, chega em cômodo, o cômodo responde, né? Mas eu pingaria também se não tivesse rolando o spoofing do cômodo, né? Vou tirar aqui o spoofing do Graco.
E eu pingo, tá vendo? Agora, o pacote sai por aqui, o cômodo passa pro Graco, que ele não responde mais por 10501, e o Graco responde por aqui, roteamento assimétrico. Então, pessoal, concluindo, o RPF funciona com roteamento assimétrico, mas ali é uma CL e a CL precisa descartar o seu bloco de endereço. O resto você tem que permitir. Se estão fazendo spoofing de outro bloco, cada um que cuide do seu bloco, entendeu? Então, use strict mode aliado a uma CL que descarte os pacotes referentes ao seu bloco. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. E tomem cuidado aí com os ataques de spoofing na sua rede. Usem o RPF, né, da forma que eu mostrei. Um abraço a todos.